É muito fácil chegar e falar aqui simplesmente que tudo que tá acontecendo com o Vini e o fato dele ficar de fora do The Best é simplesmente coisa de pauta racial. Afinal de contas, seria muito fácil colocar só o racismo nisso, não é mesmo? Pois é exatamente isso. Quando eu falo isso, não é necessariamente que chamaram ele de alguma coisa, mas sim de atitudes do próprio Vini que combateram tamanha injustiça e preconceito contra ele, que foram determinantes para que o próprio Vinícius Júnior ficasse de fora da lista. E por sinal, uma fala do próprio André Rizek, que antes havia criticado o Vinícius Júnior lá atrás, foi muito coerente. O que Vinícius Júnior precisa fazer, além do que já joga, para ser considerado na comunidade do futebol, dos capitães de seleções, treinadores, jornalistas e torcedores, que podem voltar, claro, como um dos melhores do mundo. Não tem nenhum argumento futebolístico que o tire dessa lista, ou nesse caso, até exista. O fato do Vinícius ser tão grande que pelo simples fato dele ter um posicionamento ou mesmo ter uma grandeza já o faz ficar de longe. Pelo fato de Vinícius estar incomodando e principalmente pelo fato do Vinícius ser voz ativa. Mas voz ativa ou não, sabemos que o jogador ficou de fora, e é óbvio que Carlo Ancelotti não iria deixar barato. Se inscreva no canal, deixa seu like e veja tudo o que aconteceu. Horas depois da divulgação dos finalistas do prêmio FIFA The Best, o atacante Vinícius Júnior fez uma publicação enigmática nas redes sociais. O brasileiro do Real Madrid exibe um largo sorriso e a legenda: "Tranquilo, amigos". A mensagem surge após críticas e reações negativas de internautas com a ausência do jogador entre os concorrentes na premiação da FIFA. A FIFA indicou 12 jogadores para concorrer ao seu prêmio anual. A edição de 2023 analisou apenas o período entre o dia 19 de dezembro de 2022, logo após a Copa do Mundo do Catar, e 20 de agosto de 2023. Entre os concorrentes estão nomes como já falei antes, como Julian Álvares, atacante do City, e Brozovic, meio-campista ex-Inter de Milão, que agora defende o Al Nassr. E foi na entrevista do dia 16 de setembro de 2023 que Carlo Ancelotti ironizou durante coletiva de imprensa a ausência de Vini Júnior no prêmio The Best da FIFA. Mas o que aconteceu? Nas palavras de Ancelotti, ele ficou chorando 3 ou 4 horas no vestiário, ironizou o treinador ao ser questionado sobre o assunto. A fala aconteceu à véspera do jogo contra o Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu. O brasileiro ao todo possui 11 gols e 13 assistências em 35 jogos do período em que a FIFA divulgou que seria analisado para selecionar tanto finalistas ao prêmio quanto outros jogadores de melhor jogador da temporada. Sei que já le he preguntado várias vezes sobre isso, pero es que essa semana salió más una lista de un premio individual de la pasada temporada y en los 12 indicados no está Vinicius entre ellos. Me imagino que sigues sin entender cómo pasó con la UEFA, pero no sé si usted ha podido hablar con él sobre eso y si cree que la credibilidad de los premios individuales sin un jugador como Vinicius en las últimas listas sí, le he visto el otro día, estaba llorando en el vestuario, le he dicho: ¿qué te ha pasado? No me pusieron en esta lista, le he dicho: lo entiendo perfectamente, estaba muy triste, ha llorado 3-4 horas, no sé. Não hemos sido capazes de parar. Eita, Vini Júnior, teu erro foi não ter nascido branco e europeu, porque pelo visto você vai ser injustiçado pelo resto da tua vida. Vamos pra notícia, vai, se inscreva no canal, deixa o like e venha comigo compreender tudo o que tá acontecendo. A FIFA divulgou a lista de indicados ao The Best 2023. Vini Júnior, meus amigos, ficou fora da lista. Titular da seleção brasileira, o Ederson até compete na categoria entre goleiros. Lista de jogadores é marcado por destaques da Copa do Mundo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A FIFA divulgou os indicados de diferentes categorias do prêmio The Best 2023. Ao todo, 12 atletas foram selecionados pela entidade para participarem da votação que definirá o melhor jogador do mundo. Craques da seleção brasileira, Vini Júnior e Neymar são ausências na lista. Cristiano Ronaldo agora também está de fora. No futebol masculino temos as indicações de Julian Álvares, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Kvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice, Bernardo Silva. Até aí você pode dizer que pelo fato dessa lista ter sido feita justamente após o fim da Copa do Mundo, o Vini Júnior talvez não mereça por não ter ganhado o título. Mas peraí, onde é que o Marcelo Brozovic fez uma temporada mais acima que o Vini Júnior?
Aonde que Kvaratskhelia, que fez uma temporada excepcional, fez mais que o Vini? Aonde que o próprio Declan Rice fez uma temporada melhor que a do Vini? E vamos combinar, vai ser polêmico o que eu vou dizer, tá? Desculpa fã do Messi, eu também sou muito fã do Messi, mas eu vou ter que falar. Aonde é que o Lionel Messi, após a Copa do Mundo, fez uma temporada melhor que a do Vini? O Messi nem mesmo teve a oportunidade de jogar em alguns momentos, pois ele foi até afastado pelo PSG após isso. E claro que o Messi é o Messi, mas o Messi estar aí e o Vini não estar é uma incongruência sem tamanho. Alguns outros nomes são até compreensíveis, como o Bernardo Silva, o Rodri, o Haaland, o Gundogan, o De Bruyne também e o Álvares, porque pelo menos eles foram campeões da Champions League, o maior torneio europeu, e consequentemente o torneio com mais vitrines espalhadas pelo mundo. Fora que também ganharam tudo, né? Ganharam Premier League e ganharam as Copas inglesas. Então obviamente que dependendo desse fator é óbvio que esses caras são merecidos. Agora você vai me dizer que o Vini não mereceu? É uma injustiça daquelas que segue perpetuando no futebol europeu e que, vamos combinar, tá longe de parecer que vai parar. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, viu? Eu já vi várias e tremendas injustiças no futebol, daquelas de cortar o coração ou até mesmo de revoltar. E certamente essa envolvendo o Vinícius Júnior consegue justamente mesclar os dois sentimentos, uma mistura profunda de tristeza com uma mistura profunda de revolta. Você sabe muito bem que o Real Madrid da temporada passada deixou muito a desejar. A equipe que brigaria por todas as competições possíveis e imagináveis ficou apenas com uma Copa do Rei. Mas se a gente levar em consideração as atuações, gols, assistências, participações sem gol, personalidade e todos os critérios possíveis e desejáveis para colocar Vinícius Júnior no patamar de melhores jogadores da temporada passada, olha, ele certamente tá. Você pode até falar que ele não foi o melhor jogador do mundo, pois até mesmo aqui no canal a gente se empolgou um pouco e eu tinha até falado que ele tinha assim uma certa chance de brigar no top 1. Vamos combinar que foi de certa forma uma ilusão. Mas a gente fala desde sempre que não é exagero algum colocar o Vinícius Júnior ao menos no top 3 de melhor jogador do mundo da época. De uma época, claro, que não é distante. Há meses atrás, víamos Vinícius Júnior fazendo tudo. Olha, não fazem nem 3 meses, quando os escândalos mais profundos de Vinícius Júnior chegaram a plena gota d'água. Na verdade, apenas há 2 meses, já víamos uma revolta acontecer. Valência e Real Madrid, aquele confronto tão esperado. Isso, claro, pelos fãs de futebol, acabam tendo contornos de guerra. Eu acho muito difícil que você talvez esqueça, principalmente os episódios que furaram a bolha do futebol. Mas não é que nosso futebol, muitas vezes irreverente, pudesse ter furado a bolha de maneira positiva. Não é como se os golaços, assistências e tudo que contorna o futebol na mais bonita essência houvesse furado a bolha, mas sim um caso que extrapolou os campos e foi direto para a delegacia. Um caso de polícia, um caso de racismo. Em pleno 2023. Essa frase é até clichê, mas ao que parece as pessoas não aprendem. À medida que a sociedade evolui, as pessoas involuem. Um movimento contrário à evolução, um movimento contrário a aprender, um movimento contrário a aceitar e um movimento contrário a incluir. Vinícius Júnior, um jogador que agora já tem uma grande consolidação na Europa, foi completamente desrespeitado por covardes. Covardes esses que não vão ter o Vinícius Júnior em suas equipes. E é muito fácil, claro, combater o racismo simplesmente colocando notinha, falando texto ou simplesmente fazendo básico, quando na verdade o racismo tem que ser combatido com atitudes essas que a La Liga não teve, e que claro, Javier Tebas e outros grandes magnatas da La Liga passaram a ter após a pressão internacional. Pois se dependesse da pressão nacional da Espanha, olha, eu vou te dizer, viu, não vai mudar muita coisa não. Pois afinal de contas o caso foi tão abafado que nem parece que teve essa seriedade. Dito isto, vamos voltar ao ponto inicial, para que a gente não perca o foco. Meses após tudo isso, Vinícius Júnior mostrar que não iria se calar perante atos tão petulantes e atos tão preconceituosos, que acabam, claro, por manchar sua imagem no futebol de uma maneira irreparável. Mais um caso lamentável, mas agora referente ao seu desempenho. Vinícius Júnior até em 5º lugar, 6º, 7º, até o que fosse, já seria uma grande injustiça. Mas ao ficar de fora dos top 10, ou melhor dizendo, do top 11, aí que a coisa realmente se incomoda. E quando chega ao ponto dos próprios jornais espanhóis se revoltarem com a situação e mostrarem tamanho desprezo com essa notícia de que a UEFA desprezou Vinícius Júnior, olha, é porque realmente a coisa impactou. O jornal AS da Espanha detonou por deixar o atacante Vinícius de fora da eleição dos 10 melhores jogadores da última temporada no futebol europeu. O ex-atacante do Flamengo viveu o maior protagonismo no time merengue desde que chegou à Europa, mas venceu apenas a Copa do Rei. A última temporada de Vinícius foi a melhor desde que chegou ao Real Madrid, 23 gols e 21 assistências. No ano anterior, o astro brasileiro ficou entre os 9 primeiros dessa lista de indicados e o jogador do ano da UEFA, com menos gols e menos assistências, mas com o título da Champions League debaixo do braço, incluindo um gol na final, disse o periódico. O artigo ainda citou que o brasileiro ficou atrás de jogadores como Gundogan, Brozovic, Rice. Em 13 jogos disputados na mais alta competição europeia, marcou 4 gols e distribuiu 7 assistências, sendo fundamental para chegar às semifinais. A omissão de Vinícius na lista de indicados do prêmio de melhor jogador causou surpresa nos torcedores
torcedores do Real Madrid. De fato, a Copa do Mundo de Lionel Messi foi perfeita, impecável, e ele foi gigantesco ao levar a seleção argentina a algo inimaginável, ser campeão do mundo pela terceira vez. Mas será mesmo que há uma diferença tão grande e grotesca referente a Messi e Vinícius Júnior, a ponto dele estar no top 3 e Vini não estar nem entre os 10? Pois Vinícius guiou o Real Madrid de maneira muito mais singular, e o Messi no PSG, para ser bem sincero, chegou perto até de fracasso. Fracasso em relação ao clube, e obviamente ele não tem culpa do PSG ser uma zona, uma tremenda bagunça, mas em momentos de Champions League, de fato, o Messi não conseguiu mudar a situação de um PSG que, mesmo com claro Neymar e Mbappé, estava afadado ao mais profundo fracasso. O Messi por si só já falou várias e várias vezes que o seu prêmio coletivo vale bem mais que o individual, e que isso não é tão parâmetro assim pra ele. Desde que sua equipe esteja bem, ele não se importa em ficar ou não no primeiro, ou terceiro, ou quinto, ou 10º lugar do prêmio de melhor jogador do mundo, como por exemplo na temporada 21-22, que ele e Neymar ficaram fora do top 30. Mas ainda assim, bicho, é muito complicado ver tudo isso, e principalmente ficar calado. Por isso, claro, expresso minha opinião, assim como também eu acredito que vocês percebem a tamanha injustiça que Vini passou novamente. O brasileiro está mais que acostumado a receber isso, receber lorotas da imprensa, receber injustiças dessa maneira, receber críticas, receber ofensas, receber o mais profundo esgoto futebolístico daqueles que ofendem simplesmente pela sua cor. Segundo o próprio jornal Marca, pessoas próximas e ligadas ao Vini receberam Vini completamente descontente, revoltado com a situação, haja vista que achava que merecia ao menos um 5º lugar que fosse. Não dá pra discordar do Vini, né? Chega a ser de fato muito revoltante, pois afinal Vinícius Júnior agora, com a ida do Neymar para as Arábias, é com certeza a nossa maior herança brasileira. Claro que ainda não chegou no nível do Neymar na seleção, mas claro ainda é muito jovem, e as pessoas colocam uma pressão exacerbada nele, quando claro ainda há tempo dele despontar e ser muito importante. Mas obviamente o futebol de Vini foi minado mais uma vez. Minado por pessoas oportunistas, minado por pessoas que desconhecem o verdadeiro trato e talento do futebol. Vinícius, estamos com você.